Cachorros me rodearam. Pense bem como é que ele chama de cachorros. Todos os esquadrões que foram prender Jesus. Cachorros me rodearam, me cercaram. Me cercaram quadrilhas de malignos. Quadrilha, esses comboio, ou seja, uma escolta que se confabularam com Judas, conversa íntima com Judas. E ele disse: contar posso todos os meus ossos. Parece que ele estava bem magrinho, Davi, né? Mas era por tudo que tinha visto acontecido disso. Os profetas profetizaram os sofrimentos de Cristo, que ele tinha que passar. Porque olha só, presta atenção, em 55 foi que lemos, o Salmo 55 foi que lemos, que foi aí que, desde esse tempo, desde esse tempo, como falou como Deus lhe mostrou aí a Davi, que ia ser alguém próximo a ele. Então o irmão Brana diz que tem uma parte aí que ele diz, o irmão Brana, no carro, alguém próximo de mim vai me trair. Te lembra? Sara fala disso na carta. O que ele falou, alguém próximo de mim vai me trair. Olhem como até no irmão Brana também se reflete tudo isso. E ia expô-los. Aqueles que ele diz que terei que expor os nomes. O irmão William expôs o nome de Judas aí do lado do Salmo 55, anotou da tribo de o meu íntimo amigo da tribo de Judá, ou seja, a família da descendência de onde o Messias veio, foi isso. Também o diabo meteu-se aí dentro, se meteu aí também o diabo aí dentro para obstaculizar o programa, tentar que o programa não se cumprisse. Porque se você presta atenção aí uma parte onde o irmão Branham diz, Judas, a intenção de Judas não foi, ou do diabo, vamos dizer que do próprio Judas. É como que se a coisa saiu do seu controle, porque quando viu o que estavam fazendo, eita, olha só, pelo contrário, era como que nesse tempo, se ele estava tentando para estabelecer o reino, para ver se ele era ou ele foi, e tem que buscar isso aí, o irmão Branham explica isso, mas já quando vê que Judas, na sua mente sã, na sua razão, ou vê que vão crucificá-lo, eita, o que foi que eu fiz? Vê? Aí, mas foi da mesma tribo, por isso é que ele diz, meu íntimo amigo, meu familiar, e aí escreve o irmão William da tribo de Judá. Olha toda essa revelação que Deus deu a Davi, lhe deu a revelação de que ele iria, nenhum osso será quebrantado, ou seja, que sabia que não lhe iam partir, quebrar as pernas, que era um costume fazer isso. Ele já sabia que não ia fazer isso com o Messias. Sabia que tudo iria estar, contar posso todos os meus ossos. Jesus estava bem quebrado, bem marcado, nenhum osso será quebrantado. E também lhe dá a conhecer que de um familiar da própria tribo, lá se refere às tribos de onde vem a descendência, e o iria entregar. E vem aqui o irmão Branham, vem e fala a mesma coisa, o irmão Branham. E como nele foi o reflexo completo, a sua família, a sua vida, a idade, os anos que ele tinha. Por isso é que eu sempre digo, fiquem de olho na data da nuvem, que idade o irmão Branham tinha. Antes dessa data que apareceu o anjo, a data do estabelecimento de Israel como nação.
a data onde ele disse: eu já nem oro pela América do Norte, pelos Estados Unidos. A Norte América já passou o tempo da misericórdia para a América do Norte. A data da nuvem e a data da sua partida, da sua ida. Já desde abril, depois o julho, ele volta e diz: já com 56 anos. Primeiro diz: eu já vou para 56 porque falta aí antes de abril que ele cumpriu. E depois de julho eu com 56 anos já me resta pouco tempo. E em dezembro eu tinha dito: esta será talvez o meu último Natal com vocês. Vê que ele já tinha... E depois ele fala: nas asas de uma branquinha pombinha branca, agora que me curas, me levas. Ontem o irmão William tocou em algo também, porque a igreja agora, Deus a cura e depois a leva no rapto. Porém, tudo isso, se você foi refletido em Davi. Tudo isso foi refletido em Davi e em todos os profetas, mas muito mais em Davi. Nessa parte, Isaías diz que fala muito do precursor e também do precursado. Porém, Davi se refletiu muito, um rei conforme o coração de Deus. O irmão Branham também foi um homem feito conforme o coração de Deus. Diz que eu falhei com Deus. Não, eu não falhei com Deus. E todo o poder que Deus deu a ele, depois o curou com 56 anos. E se tu prestas atenção, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 56 anos, por 9 meses. Isso eu havia escrito também. Ele tinha escrito isso também na livreta, na caderneta, a idade dele também. Foram 56 anos de ministério, desde 1963. Mas também ele coloca os 9 meses. Somando isso aos 78 anos, 79 anos que ele cumpriu, porque ele partiu, se foi em 2019, mas já com 78 anos, indo para os 79, ou seja, já estava vivendo o ano 79. Mais os dias de atraso, mais os 9 meses, se meteu nos 80. Por isso ele dizia: eu não passarei dos 80. E aí ele parou. Uma vez ele parou. Ele mencionava a idade. Tinha que ser nessa idade de 80 anos. Onde já aí começava uma outra etapa com a introdução para a Terra Prometida. Uma introdução à Terra Prometida, uma nova etapa. Mas com a idade de 56, a idade de 56 é muito importante. Sempre falei que não nos fundamentamos em datas, mas pelo que se vê agora, tudo isso que se está mostrando, coisas que nós não conhecíamos, agora as estamos entendendo. E não é uma coisa que estamos entendendo com muito tempo depois, senão que se cumpre aí mesmo, e quando vemos, olha isto, e tudo é rápido, como estamos vendo face a face, tudo cara a cara. Vamos como aí um passinho logo em seguida, grudado aí, enquanto estivemos com a mensagem sendo escutado ou sendo escutada por Gabriel, bem atentos ao que ele dizia, como Maria, e no final ela disse: faça-se comigo conforme a tua palavra. Por isso tem um povo que escutou isso, existe um povo que escutou isso e agora aceitou tudo isso, esse povo, e nela se cumpriu o que ele nos falou. Não foi uma igreja incrédula. Vários pastores ontem, Manuel Daza no escritório disse que já tínhamos falado com Pito e ele me falou: Benja, que o povo, aqueles que estão contra, é porque nunca entenderam a mensagem, os que estão contra. E olha, isso mesmo nós estávamos falando, ou falamos lá, se o povo tivesse entendido, aqueles que não entendem essa etapa, essa dispensação, essa mudança de dispensação. Se tivessem entendido a mensagem, a mensagem do irmão William, tinham crido.
Mas isso significa que não, nunca creram naquilo que ele nos trouxe. Portanto, essa denominação que eles estão fazendo não pode, o Filho Prometido não pode estar aí, porque não creram na palavra do arcanjo Gabriel. Na igreja noiva, está aí na igreja noiva, porque ela creu nisso, porque creu na mensagem que o anjo deu a ela. Por isso é que agora os escolhidos sabem, conhecem, o identificam e guardam tudo aí no seu coração, fica guardado, tal como guardava Maria e José. E o que esse anjo falou com ela e se cumpriu. Muitos não sabiam que estava no meio deles. E aí, depois daí, todos pensavam que nesse tempo era o cumprimento do estabelecimento do reino. Não, porém não. Não era nesse tempo, ou não foi nesse tempo, mas agora sim. Os escolhidos sabem que agora é o tempo desse estabelecimento do reino do Messias. Literalmente, fisicamente. Tudo estava se cumprindo no espiritual, mas agora o rejuvenescimento de Abraão e de Sara, olha onde é que vem se cumprir isso agora. É agora, neste tempo, que vamos ser rejuvenescidos. Todas essas datas estão acontecendo. Tu olhas desde 50 e... tu subtrai 2002 de 63, 1963 menos 2002, te dá como resultado 39. Por isso é que de 39 ao 40, já tem 63 anos que passaram, a mesma coisa que aconteceu com a nuvem, no 63. São datas que agora nós as vemos. E por que ele colocou aí 1939, irmão William, e pôs 2000, e não pôs esse último númerozinho, ele não colocou. Ele estava mostrando que por essa data, mais ou menos por aí, que alguma coisa está acontecendo de importante no programa divino, mas depois, mais lá na frente, ele vem e quando vai na festa das trombetas, em outros estratos, que ele fala do sexto selo, das copas, das taças, das pragas, e aí escreve e põe 2002. Ou seja, que Deus já estava lhe mostrando para ele, ou já lhe mostrou que depois dessa data, olha aqui, foi aqui. Ele estava vendo onde. E nele também aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o irmão Branham. Ele pensava que todo mensageiro puxa as coisas, né? Mas quando ele percebeu, se deu conta, inclusive ele dizia, algum dia falaremos mais de quem é esse anjo e como ele esteve trabalhando, obrando em tempos passados e tudo isso. Mas quando se deu conta que esse anjo, esse arcanjo, veio fazer o mesmo labor, o mesmo trabalho que foi feito com Maria, ele diz, espera um pouquinho, agora eu vejo mais claramente que vem outro. Nos selos, no sétimo selo, ele fala, rogo que passe esta espada para outro que seja honesto e leve a palavra. Ou seja, ele não estará vacilando, duvidando. Tem uma mensagem que ele diz, ele não terá, eu creio que eu falei isso numa saudação, pepitas ou pedras na língua para dizer, isto é assim. Virá como assim diz o Senhor e dirá, isto é assim, se cumpre, creiam ou não creiam, os escolhidos vão crer, isso se dirá tal como é. Vê que seja honesto, que diga o que é a verdade. Não vai estar vacilando em dizer o que é e o que Deus está cumprindo, duvidando. Se for assim, no seu programa, na forma em que ele o está cumprindo, e a pessoa pode dizer, como é que é possível que nesse tempo em um jovem carpinteiro vai estar se cumprindo essa promessa? E agora a pessoa diz, sim, não, isso tem que ser, porque ele é o Messias e agora está o quadro, ele vê tudo. Mas e se tu estivesse nesse tempo? Pensava que Jesus fosse uma pessoa mística, fosse uma coisa incomum,
Ele era tentado como qualquer um, como todos. E certamente ele tivesse o pai para ir para fazer com os trabalhos, veio com o pai para fazer os trabalhos. Ou seja, tudo foi de uma forma comum, corrente. E quanto maior, olha como é que diz, mais simples Deus vai cumprir as coisas. No comum do povo, Deus não pode fazer as coisas complicadas, que até mesmo as próprias crianças, as crianças têm uma revelação tão grande que podem surpreender a gente, que sejam os primeiros, que eles sejam os primeiros que vão estar sendo adotados sem os pais perceberem ou dar-se conta. Por isso é que tu vês algumas crianças que ficam olhando assim de um jeito, é que eles têm essa... Não tem maldade as crianças. Podem estar vendo anjos e todas essas coisas. Quanto mais neste tempo, quando a sexta dimensão vai se abrir. Ou seja, a sexta dimensão já está se abrindo, porém, já nesse nível espiritual, espiritualmente. Agora estamos na dimensão, nessa esfera espiritual, no lugar santíssimo da sétima dimensão. Por isso é que podemos ver as duas oliveiras, podemos ver a coluna de fogo, podemos ver o maná, podemos ver tudo o que existe aí na palavra. Podemos ver o cumprimento daquilo que está aí. Tudo o que está no lugar santíssimo tem que estar sendo materializado na terra. Não pode existir coisa alguma, nenhum símbolo, coisa alguma, porque agora não é em símbolos, nem tipos e figuras, nada disso. Agora tudo é a realidade. Agora é a coisa real. É o real daquilo que todos eles falaram e vai estar acontecendo agora neste tempo. Olha agora a realidade sendo materializada, cumprida, vivificada, essa palavra vivificada, feita realidade. Já não olhamos por espelho, em escuridão, senão cara a cara, face a face. Dizia, então veremos. Quando iam esperar que iam ver cara a cara? É agora que é. Quando é que tu vais esperar para que isso se cumpra? É agora. Ou seja, não é em outro tempo, em outra era, em outra geração, é nesta geração. Não, que eu já via cara a cara no mensageiro, na mensagem e tudo que ele trouxe. Tu estás crendo no que ele prometeu, no que ele profetizou. E por que tu não estás crendo se estavas vendo cara a cara aí? Nesse tempo, já estaríamos transformados se estivesse vendo cara a cara. O tempo de ver face a face, cara a cara, é agora, porque é o tempo onde saímos da sétima era para a pedra angular. Subimos no rapto espiritual em 1974, onde começou a dispensação, e já deixou em 1977, plenamente. Mas se passaram 7 etapas consecutivas. E ele aí, vê como ele nos anota aí no 2000, nos coloca no 2000, estamos entrando na sétima. Isso significa muito, porque já aí nos põe na corrida, exatamente o tempo onde estamos ou no qual estamos. Ou seja, que se ele nos introduziu aí para dentro, se tu prestares atenção, ele em 2018, por aí 2019, tem esse chamado de que vai vir algo, alguma coisa vai vir, e também introduz e diz, quando vocês vejam esse profeta mensageiro cumprindo as profecias da terceira etapa, o cumprimento do 7º selo, aí vocês me verão novamente. Ou seja, que já está profetizando de algo que vai estar acontecendo mais lá na frente nesses dias. Isso foi em 2017. Depois de 2018, já deixa de usar o nome também, 2018. 2019, no início, ele deixa isso do batismo, mas se tu prestares atenção, tudo isso aí já não foi pela boca dele. Já tinha outro instrumento
através do qual fez essa mudança de dispensação. Ou seja, que aparece na sétima etapa, aparece esse cumprimento daquilo que o irmão Branham profetizou. Precursor, anunciou essa etapa, ou seja, que o irmão Branham precursor, aquilo que o irmão Branham precursor, depois de mim vem outro, faz-se uma realidade e se cumpre plenamente aí nessa data. Começando desde a sétima etapa da Era da Pedra Angular, onde se correm 7 etapas fases. Mas tem que existir uma oitava, e esse entrelaçamento marcou-se bem nos finais de 2018 e princípios de 2019. Marcou-se bem esse entrelaçamento. E aí se deu-se conta, o ministério ou não, fez o trabalho que correspondia para esses, sem saber. Não se lhe tinha mostrado abertamente esse mistério para ele, que nele está se cumprindo isso que foi profetizado. Tudo que ele falou para essa mudança de dispensação o fez através de outra boca. Vai, fala isto aqui. E inclusive até com os judeus, vai, fala isso também com eles. Vê e diz isto outro aqui. Era melhor assim, Deus o tinha assim para que a obra de Deus e a glória de Deus fosse manifestada. A obra de Deus fosse manifestada e cumprida e que não se atrapalhasse, não se estorvasse. E a glória de Deus fosse para ele, para Deus. Não se glorifique, ninguém se glorifique na glória de Deus ou a glória de Deus. E fez esse labor, esse trabalho, se fez. E ainda nesse tempo, não se entendia abertamente ou claramente aquilo que estava acontecendo no meio do povo. Se tu prestares atenção, nesse mesmo ano, inaugura-se a carpa, nesse mesmo ano, se prestares atenção nisso. Ou seja, que podemos dizer que se estava se esperando. Deus estava esperando por isso para que acontecesse assim, mas já era sob um ministério debaixo de carpa, sob carpa. Por isso ele diz o novo ministério. Já era era uma mudança de ministério. E que as coisas não iam começar assim da noite para o dia, da noite para a manhã, senão com pregação, com ensinamento, mas na forma, no jeito que muitos não esperavam, porque o povo já vinha sendo preparado a que fosse assim. Ele não dizia que escutem, porque essas introduções são importantes, mas ele não podia falar tudo mais claramente, isso é assim, porque pensa bem, pensa direito. O inimigo iria tentar o que fez com esse familiar ali com Jesus. Esse familiar fez com Jesus. Por isso que quando ele fala, tu vais fazer algo, faça-o. E muitos ali se vê que serei eu, e ele o expôs. Eles não entendiam por que tinha falado isso com Judas. Depois o entenderam e diz, mas olha, se ele não nos disse na cara que ia ser o que Davi falou, um familiar, um amigo íntimo. E não se pensava que fosse assim o cumprimento da terceira etapa da visão da carpa, de uma forma assim bem simples, e que ia chegar um momento onde ia se também possivelmente ia se estar mais abertamente expondo nomes, porque o irmão Branham falou disso aí, e são aqueles que ficam cegos, nus, na sétima era. Nus porque não tem o Espírito Santo. Se tivessem o Espírito Santo, não fariam o que vão fazer. Ou seja, que são pessoas que, como fala o irmão William, fala aí que são pessoas que estão para se hospitalizarem, irem para o hospital, estão na psiquiatria, porque estão se regendo pelo seu próprio intelecto, não pela cabeça. Terminam como Judas terminou, louco, ou seja, terminam para se enforcarem.
E ontem, essa escritura pôde estar marcando, evidenciando, mostrando algo, porque já se está falando de juízo aí, diz que a morte surpreenda eles, e todas essas coisas, e esse juízo divino, e disso que se está falando, tudo isso vai se cumprir. E todo aquele que esteja contra da obra de Deus, contra a obra de Deus, e contra a visão da carpa, e contra de tudo isso, estão contra o trono de Davi. Abimeleque não se levantou contra o povo hebreu e de Moisés, foi Amaleque. Diz que levantou-se contra o trono de Deus. Pensa bem nisso. Ou seja, que estão contra o programa divino e, consequentemente, daquele que está cumprindo o programa divino, a coluna de fogo, o anjo do pacto, do próprio Deus. Por isso diz que a morte lhes surpreenda, diz que seus dias são encurtados. Tudo isso é juízo e já se está falando dessas coisas. Se fala da bênção para os escolhidos, mas também se fala do juízo divino. Porque a outra parte que Jesus não cumpriu em Isaías 61, agora se cumpre essa parte. E o dia de vingança do nosso Deus. Ou seja, estão se metendo na etapa pior para eles e melhor para nós. Porque é o tempo da adoção, da transformação, mas para eles estão topando, dando encontro com aquele que já não compartilha a misericórdia do trono, senão juízo. Aqueles que estão agarrados dessa obra, desse ministério, agarrados do programa divino. O que é que fala aí? Os que recebem Moisés e Elias recebem misericórdia. Mas a outra parte, ou pensam que não. Se não existe misericórdia, o que é que vai ter? Juízo. Não tem um intermediário aí, não tem uma água aí morna, não. Ou é fria ou é quente, não tem água morna. E aí ele cabe a parte bem quente aí e vão fritar no inferno. Isso é o que espera a eles. Todos esses que estão contra, tal como esteve Datã, Abirã, Coreia, Abirã, abriu-se o inferno, abriu-se a terra e baixaram diretamente para o inferno. Agora vão entrar vivos na grande tribulação. É o que espera para todas essas pessoas. E as coisas têm que dizê-las como elas são. Porque agora não se pode falar tapando as coisas, com paneiro. E todos aqueles que se burlaram, mofaram e também ensinaram também os seus filhos, como ele falou, ensinaram os seus filhos a ser zombadores. Tudo isso não vai ficar nem raiz, nem coisa alguma. Tanto o pai como os filhos. Ponto. Todos. Deus não vai ter clemência com os zombadores. E isso é o que se está vendo, o que está entrando no povo, com o povo, os dias de Ananias e Safira. Isso já está operando no povo, porque se tu prestares atenção, aí saiu o que havia, o que existia no coração deles. Uns mentirosos, são mentirosos. E agora também tudo isso está saindo à luz. Diziam primeiro que criam, e depois vêm e voltam-se contra, hipócritas e mentirosos, são mentirosos. A ele restam todas essas escrituras para todos eles. Primeiro dizem que criam e depois voltaram, estão cumprindo com exatidão. Os Ananias e Safira estão sendo cumpridos neles. Mentirosos que são, embusteiros. Ou seja, vejam como as escrituras se cumprem de uma forma simples. E não percebem, não se dão conta que estão cumprindo essas escrituras. Quando isso vier, isso já está acontecendo, já está se cumprindo isso. E não se perceberam, não se deram conta. Mas alguma coisa nesta semana começou-se a abrir. Algo nesta semana e já as coisas vão estar acontecendo no momento, no instante. Tudo é pela palavra falada. Tudo vai ser cumprir pela palavra falada. Porque Deus me dirigiu aí a ler esse Salmo, Salmo 55. Aparentemente não tinha nada a ver com o tema, esse Salmo 55. É igual o Efésios 4:30, tal como Efésios 4:30. E o Espírito de Deus me moveu até aí, para esse Salmo. Ou seja, que sim, são profecias que têm que estar se cumprindo já, feitas uma realidade. Tem que serem lidas, porque tudo
é pela palavra. Escrito está, escrito está, escrito está. Se tu verificas, vai sempre buscar a escritura, vai buscar as mensagens do irmão Branham. Isso que ele falou aí nessa mensagem, nossa posição em Cristo, é aquele que agarrou essa promessa aí. E se você não está um pouquinho disto, vá ao estudo e leia isso. Essa oração que ele fez aí, essa revelação que ele deu aí nessa mensagem, nossa posição em Cristo, que a igreja, que o Espírito Santo entre na igreja. E ele pediu adoção aí, vê, procura isso. Diz, Senhor, adota-nos. E isso foi falado, se falou isso. Ele falou naquele tempo, mas falá-lo no cumprimento da visão da carpa, na etapa de ensinamento, eu posso dizer que isso já foi falado e tem que se cumprir. Ou seja, falou-se a adoção para a igreja, se falou a adoção para os escolhidos, e isso tem que se materializar, porque já foi falado. Aí não vai ter dúvida de coisa nenhuma, como tampouco vai ter dúvida disso que se falou daqueles que vão ser como Judas. Não tem dúvida disso, o que estão fazendo como Judas. Vê como corre ou anda paralela. A bênção anda paralela e também o juízo divino para aqueles que estão contra anda paralelo. E tudo em uma forma assim, bem simples. Vamos, Deus os abençoe. Hoje é segunda, 20 de março de 2023. Na semana da abertura do 7º selo. Ou seja, dos selos. Mas é a semana que na sexta-feira foi a abertura do 7º selo. Ou seja, que esta semana é uma semana muito, muito importante. E nós desejamos que se não for neste ano, pois no outro ano. Mas que desejamos a bênção, vamos dizer, para agora, para hoje. E pedimos que esta semana, tal como apareceu o anjo em cada selo, para abrir cada selo para ele, que o anjo também apareça a cada escolhido de Deus, ele continue abrindo o entendimento, as escrituras, ele continue mostrando o conteúdo dos selos e, sobretudo, o conteúdo do 7º selo. Ou seja, que sinta-se a presença de Deus nas suas vidas nesta semana. Mais do que já sentiram em toda a sua vida, que sinta a presença de Deus nessa semana e obtenha a revelação maior, mais grande que tenhamos tido em toda a sua trajetória de sua vida, em toda a trajetória de sua vida. Por isso é que esta semana, peça a Deus essa semana e leiam outra vez essa última parte aí que lemos de nossa posição em Cristo, para que toda essa palavra se faça carne brevemente e se faça uma realidade brevemente. Qual é? A adoção. A adoção que Jesus obteve ali no Monte da Transfiguração, que depois, quando ele desceu, ele já não era o mesmo. Como não foi o mesmo, não é o mesmo em cada um de nós, desde um tempo até para cá, até hoje. Vê que tem acontecido uma mudança, tem acontecido um processo no qual podemos dizer que é o processo da adoção. Já não somos as mesmas pessoas. Agora vai chegar o momento onde não seremos os mesmos. Em todos os sentidos não seremos os mesmos. Essa semana seja assim. Que seja uma semana especial. Que lembremos tanto dessa semana que digamos, graças, Senhor, porque escutaste a oração do teu ungido. Que Deus nos ajude e nos permita compreender plenamente o mistério do 7º selo. Deus nos abra o entendimento nestes dias completamente, inteiramente, para que não tenha nenhuma piscadela de dúvida, e assim a coluna de fogo possa se manifestar no meio da igreja, tal como foi prometido e foi visto na visão e no cumprimento da visão da carta, que o Espírito Santo não tenha barreiras para entrar na igreja, para que assim já Deus comece a obrar, a operar no meio dessa igreja que vai estar pronta, preparada. Por isso ele dizia, dê-me uma igreja, me dê uma igreja e verá o que eu farei. Ou seja, que isso é o que nós estamos clamando por isso, que a igreja esteja pronta, preparada, esteja preparada. Portanto, que esse anjo que acampa ao redor daqueles que o temem e os defende, esteja cada vez mais pertinho e o sintam mais pertinho esta semana.
do que em todos os tempos. Quando falaram, eu senti a presença de Deus hoje, eu senti isso aqui, pois que nesta ocasião a sintam por dentro, que sintam a presença de uma forma muito especial, extraordinária nesta semana. Esse é o meu desejo e é o meu pedido ao meu Pai e ao teu Pai, porque Ele é o nosso Pai celestial. Deus abençoe. A adoção com o nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.